Preparando o Domingo. Alô, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos deste domingo, 11º domingo do Tempo Comum. Convido você a participar conosco do programa até o fim, quando ao final vamos ter a oportunidade de escutar a dica da semana. É a novidade do nosso programa, que eu convido você, após a oração final, permanecer um tiquinho mais e ouvir lá a nossa dica e assim preparar bem a sua semana, viver essa palavra de Deus no seu dia a dia. Vamos iniciar o nosso encontro, então, como de costume, vamos invocar o Espírito Santo para que Deus possa nos ajudar, abrindo o nosso coração a compreender aquilo que Ele tem a nos ensinar hoje através da sua palavra. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do Êxodo, que começa assim. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa passagem introduz o capítulo 20, que é aquele em que nós encontramos os termos da aliança, o que nós acostumamos chamar de 10 mandamentos ou 10 palavras, e que, é claro, é um modo simbólico de reunir todas as palavras, porque são mais de 10, mas elas ali resumem aquilo que é o conteúdo desta aliança. Deus faz aliança e dá ao povo, portanto, a lei que deverá reger a vida deste povo. Então encontramos deste tempo, no tempo que é descrito esse texto, um tempo precioso da vida de Israel. É o momento em que, deixando a escravidão, fazem a experiência da eleição. Deus os elege, os escolhe. Dentre todos os povos, o texto vai dizer, Deus tomou eles, este povo, para levá-lo sobre asas de águia. Então, mostrando um pouco aquilo que a águia já representa, a liberdade. E a gente percebe que da escravidão do Egito à experiência da aliança, há ali, portanto, uma passagem para a liberdade, uma libertação que é muito mais do que física, mas é uma libertação que diz respeito à própria vida como ser humano, como pessoa, como gente, e perceber o quanto esta eleição de Deus nos liberta daquilo que talvez seja a maior angústia que todos nós podemos sentir, a angústia do abandono, do vazio, de não termos a quem recorrer, essa angústia que é presente na vida humana, porque de certa forma a presença de Deus vem para preencher esse lugar que não tem como ser preenchido senão por aquele que é imenso, infinito, que é Deus. Porque afinal é o lugar que mostra onde é o nosso destino, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, diante de um universo tão vasto, e nós hoje tendo consciência disso, torna ainda mais grave essa sensação do vazio. Então, de repente, um texto como esse é um texto que nos recorda, não estamos sós neste mundo. Não apenas não estamos sozinhos, mas como Deus nos escolhe dentre tudo aquilo que existe. Então, é um texto que fala da eleição, né? Fala de algo que corresponde a uma experiência de amor, porque afinal, quando diz, vós sereis para mim um reino de sacerdotes, está dizendo, vós sereis para mim aqueles diletos, aqueles a quem terei uma relação íntima. Afinal, o sacerdote é chamado a estabelecer uma relação de intimidade com Deus. Então, este povo é chamado a uma intimidade, a intimidade que brota dessa experiência de amor.
mas é um amor que traz liberdade. Afinal, foi Deus que trouxe com asas de águia da escravidão para a libertação. Então, a águia, já como símbolo da libertação, já é muito significativa nesse texto. Então, é importante lê-lo com essa perspectiva de uma aliança que vai ser feita, mas que antes ela é precedida, portanto, de uma experiência de liberdade, uma liberdade que é fundada no amor, o amor de eleição. Deus escolheu-nos, né? E esse escolher significa nos manifestar, né? A sua presença, o seu amor. Não estamos sozinhos neste mundo, não estamos perdidos, abandonados, mas temos uma referência forte dentro de nós, que é a presença divina, que dá sentido, né, aos vazios humanos. É por isso que esse texto é muito significativo desse ponto de vista. E não à toa, o nosso salmo vai ecoar essa sensação de pertencimento que nós ganhamos quando descobrimos que o amor de Deus nos salva, nos liberta, nos torna pessoas de outra maneira, né? Porque nos dá um rumo, um norte, nos orienta o destino. É quando diz: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Não estamos por aí sem saber para onde vai, não. A gente tem um rebanho, a gente tem um povo, a gente tem a Deus como referência. E a gente, quando a gente diz isso, é toda a humanidade, não é? É o mundo inteiro que, diante desse universo imenso, essa poeira que nós somos, diante da nossa galáxia, não diz assim: nós não somos tão insignificantes a ponto do Criador de todas as coisas ter se esquecido de nós, aqui abandonados nesse fim de mundo, né? A gente pode dizer. Mas não, Deus tem um valor, deu um amor, de predileção, de escolha. Ele escolheu a humanidade para amar, ele escolheu-nos dentre tudo aquilo que criou. Esse é esse aspecto bonito que está sendo ressaltado nesse texto. Mas a carta aos Romanos, ela não fica atrás, porque ela vai falar-nos da renovação desta aliança, desta libertação, através de Jesus Cristo, e de uma maneira muito bonita. Vamos prestar atenção. É carta aos Romanos, capítulo 5. Diz assim: irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Ora, muito mais agora, quando já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos daquele momento que é chamado aqui na Bíblia de a ira, o momento da ira, do julgamento, né? Seremos salvos no dia do juízo. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de Jesus, o seu Filho. Quanto mais agora, que já fomos reconciliados, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. A ressurreição de Cristo é o penhor da salvação. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos orgulhamos, né? Temos o orgulho, por causa de Jesus Cristo, nos orgulhamos. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Então, olha que essa passagem de Paulo é quase um hino de alegria, não é? De louvor, de encantamento, podemos dizer, pela experiência de um amor que sobrepassa qualquer cálculo humano. Porque se a gente, quando ainda era pecador, Jesus esteve disposto a morrer por nós, quanto mais agora que a sua morte na cruz nos abriu um novo horizonte, né? Porque nos fez perceber que a obediência, a fidelidade ao Pai é aquela que abre o caminho da vida, e a vida é aquilo que Jesus nos deu como herança na sua ressurreição. Então veja como essas leituras nos conduzem a uma compreensão muito bonita da escravidão. Fomos eleitos, portanto, retirados da escravidão para a liberdade. Na liberdade experimentamos a aliança, é a primeira leitura. Mas agora, na segunda leitura, descobrimos que, embora esta aliança tenha sido feita, embora tenhamos sido muitas vezes rebeldes, não fomos fiéis à aliança, Deus nos resgatou. Deus não se cansa de nós, mas não só não se cansa, como nos dá a vida. Então, se a gente fizer uma linha reta, a gente vai da escravidão para a vida. E uma vida que, portanto, reflete dentro de nós na ressurreição. Porque se o povo foi libertado do Egito para a vida, que é a vida no deserto, a vida da terra prometida, é a vida neste mundo, Cristo nos liberta de uma outra escravidão, que é aquela da morte, nos trazendo, portanto, a esperança da vida. É essa a grande dinâmica da fé, de que nós somos libertados fisicamente, materialmente, mas também libertados espiritualmente de tudo aquilo que pode angustiar, pode oprimir o coração humano. E assim encontramos em Deus uma luz, um amparo, dentro do nosso desamparo da vida. Diante do desamparo da vida, encontramos a ressurreição como um farol. Alto lá, não se desespere, temos uma esperança, Cristo ressuscitou. Essa é a palavra cristã
que diante da morte, da dor, do sofrimento, não pode achar explicação, mas pode achar esperança. Pode dar esperança porque Cristo ressuscitou. Então essa é a palavra dura, sabe? Que faz a gente, mesmo nos momentos mais difíceis da fé, se recordar: Cristo ressuscitou. Não posso fraquejar, não posso duvidar de que a vida vai prevalecer sobre a morte cotidiana. Preciso ser forte agora, ser capaz, portanto, de resistir quando a morte se apresenta, não é? É quando a gente vê na sociedade as injustiças, as desigualdades, matando e destruindo a vida das pessoas inocentes, quando as nossas favelas, em situações desumanas, obrigam as pessoas a viverem de maneira que não é digna. Tudo isso faz a gente ver que esses sinais de morte precisam ser combatidos, porque a vida foi vencedora em Jesus Cristo na ressurreição. Então veja como tem consequências grandes, né? Porque não esperamos a vida após a morte, mas reconhecemos os sinais dela no nosso dia a dia e nos fortificamos para lutar, para impedir que a morte continue a prevalecer sobre as nossas relações. Deixemos então agora que o Evangelho possa nos inspirar outras reflexões, mas essa já é bastante grande para que a gente possa contemplar o amor de Deus que se manifesta no dia a dia da nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. O texto do Evangelho que escutamos, ele se conecta bem com as leituras que fizemos antes. Veja que quando na primeira leitura falamos da eleição e de Deus que leva este povo para o deserto, faz uma aliança, retira da situação de escravidão para a liberdade, aqui encontramos o início do Evangelho de Jesus, algo que poderia se assemelhar. Porque afinal Jesus vê as multidões, se compadece delas e vê que estão cansadas e abatidas. E a gente pode bem imaginar que esta relação do cansaço e do abatimento tem a ver sim com aquela opressão que a gente pode dizer que existiu dentre os judeus que estavam no Egito como escravos. Então assim é, como ovelha sem pastor, e assim como Deus suscitou um pastor que foi Moisés e conduziu este povo, aqui Jesus aparece como o pastor que surge para conduzir este povo de cansados e abatidos. Interessante como o Evangelho de Mateus, ele tende a, cada vez que a gente lê certas passagens, encontrar semelhanças entre o papel que Moisés exerceu no Antigo Testamento e o papel que Jesus exerceu junto ao seu povo no Novo Testamento. E aqui temos mais uma vez, assim como Moisés conduziu o povo da escravidão para a Terra Prometida, é Jesus que está conduzindo este povo que parece cansado e abatido e sem pastor. Mas ali, Jesus também se dá conta que essa sua compaixão encontra a necessidade de mais braços, é preciso que mais gente colabore. Curioso que também na história de Moisés encontramos isso, Moisés que se dá conta de que ele não vai conseguir atender a todo esse povo, e Deus que suscita junto a Moisés colaboradores,
Esses colaboradores vão ser, junto ao povo, representantes de Moisés, que por sua vez representa, né, a própria autoridade divina no meio da comunidade. E aqui nós vemos Deus que também convida a comunidade a se colocar diante desta grande messe, desse grande rebanho, como aqueles que são os colaboradores da obra de Jesus Cristo. E lógico, em seguida, temos ali a lista dos colaboradores, né, que vão ser mencionados. E eu percebo bem o quanto essa relação desse evangelho com o que aconteceu com Moisés está nos fazendo entender que aquilo que a terra prometida representou para o povo de Israel, aqui o anúncio cristão representa para todo aquele que acolhe a palavra de Jesus. Isto é, se as ovelhas estão parecendo sem pastores e cansadas e abatidas, então elas encontram em Jesus e naqueles a quem Jesus enviar como seus representantes, como um pastor. Daí a gente vê o finalzinho do Evangelho, diz: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. E essa passagem, o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, tudo isso representa algo que poderíamos associar também à terra prometida enquanto lugar onde escorre leite e mel. Isto é um lugar paradisíaco, onde não há dor, sofrimento, onde tudo é distribuído gratuitamente, de graça recebeste, de graça deveis dar. É o profeta Isaías que vai falar disso, né? Naquele dia podereis vir comer sem pagar. Então existe uma relação de gratuidade, de abundância, de felicidade sem sofrimento, né? E onde os males serão finalmente expulsos, até os mortos vão ressuscitar. Então o que a gente vê? Que aquilo que é descrito no final não pertence à esfera apenas deste mundo, né? É uma esfera que ultrapassa os limites do mundo. Ressuscitar os mortos, então significa que estamos já num ambiente que a gente vai chamar, numa linguagem bíblica, de apocalíptico, né? Em que a gente anuncia um tempo futuro, mas que esse tempo futuro representa o projeto de Deus para a humanidade. Então não podemos nos abater diante da dor presente, porque ela é passageira, já que o projeto de Deus não é a dor, mas é a vida, o sofrimento, não é o sofrimento, mas é a cura. Então dessa forma a gente percebe que o Evangelho ecoa aquela situação vivida pelo povo do deserto. Somos resgatados do nosso abatimento, porque em Cristo encontramos esse bom pastor, mas ele precisa de colaboradores e convida os discípulos que serão enviados como apóstolos. Mas este envio não é para fazer qualquer coisa, mas é para anunciar que a sua presença no mundo já realiza o projeto de Deus, que é um projeto de trazer vida. A vida é aquilo que Deus quer para cada um de nós. Por isso que esse finalzinho usa frases que a gente não deveria tomar ao pé da letra, porque elas são representativas de uma realidade completa, que é uma realidade sem dor, sem morte, sem sofrimento, que é aquela realidade que a gente encontra no Apocalipse, que significa onde Deus está presente, a morte, a dor, o sofrimento precisa ser ressignificado à luz da sua ressurreição. Precisa ser reconduzido à esperança. A esperança de que o mundo possa continuar lutando para impedir que esses sinais de morte nos abatam, nos afaste do projeto de Deus. E até, quem sabe, quantas vezes não acontece, a gente venha até mesmo duvidar que Deus possa se interessar por nós, porque é tanta dor, tanto sofrimento. Então, como manter viva a nossa esperança, confiando, portanto, de que Ele é esse bom pastor e que nós somos convidados a sermos, como povo eleito, anunciadores de uma vida nova que brota da esperança. É a esperança aquilo que brota dentro da gente, né? Porque a fé é aquilo que a gente não sabe, a gente não vê, a gente confia, mas a gente confia porque tem esperança de que aquelas coisas que se anunciam um dia possam realmente se cumprir, se realizar, porque elas já começam a se realizar hoje. Né? Quando eu consigo vencer o meu abatimento, o meu sofrimento, graças a uma esperança que me ajuda a confiar no futuro, isso já realiza agora, hoje, no meu dia, o fruto da ressurreição, que é a vida. Então, coloquemos-nos diante desse Evangelho como um convite a isso, né? A viver o Evangelho, a viver a fé cristã como uma renúncia ou, quem sabe, um combate a tudo aquilo que seja contrário a essa mensagem de esperança, que é uma mensagem que deve trazer vida a cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos pela eleição, porque sentimos-nos capazes de perceber que não somos sozinhos, não estamos abandonados de um território sem lei, sem dono,
porque o teu olhar paterno continua sobre cada um de nós, apesar das mazelas, dos sofrimentos, das traições que o nosso mundo ainda faz, contrariando o teu projeto de amor. Obrigado, Senhor, porque a natureza mesma nos ensina a perceber que o teu amor não tem limite. A cruz de Cristo nos confirma que o teu amor ultrapassa os limites da vida e ela será resgatada graças a esta nossa adesão, a nossa compreensão de que o mundo não se esgota naquilo que possa ser a nossa vida, mas este mundo extrapola e por isso temos que permitir que outros tenham esperança na vida. Ajuda-nos a ser assim, agentes de esperança, agentes capazes de retomar, de recuperar a esperança em quem já se esqueceu de Ti. Ajuda-nos também a nós mesmos, a não nos esquecermos do Teu amor. O Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Fica a dica! A dica da semana é descobrir aonde você pode ser sinal de esperança. Na sua casa, no trabalho, na rua, no condomínio onde você mora. Afinal, todos os textos de hoje nos apontam para renovar dentro da gente esta certeza. Fomos escolhidos, Deus nos chamou porque temos uma missão neste mundo. Fomos resgatados, reconhecemos alegremente este resgate, como disse São Paulo. Reconhecemos alegremente que não merecíamos, mas que Deus gratuitamente nos fez ver com a sua ressurreição que a vida tem sim uma luz no fim do túnel, que nem tudo está perdido. E se você reconhece em si essa esperança, verifique nesta semana as pessoas que você encontra que tem sempre aquele lado negativo da vida para ressaltar. Nunca encontra de fato nada bom para lembrar das pessoas, está sempre criticando e nunca elogiando. Descubra se essas pessoas não estão afundando nesta negatividade que impede de ver a vida e a esperança naquilo que tem vida e tem esperança. Se você traz em si, dentro do seu coração, esta certeza de que Deus já te escolheu porque você se sente amado, é isso que significa ser escolhido, perceber-se amado por Deus. Faça esse gesto de amor, transmita a sua esperança para alguém esta semana, especialmente aqueles que em sua volta, quem sabe, já não conseguem ver esta luz que você vê, que é a luz da esperança, a luz da vida, a luz de Cristo. Fica a dica. Ao concluir o programa de hoje,
deixo um convite especial a você que deseja um dia ir à Terra Santa, conhecer os lugares por onde Jesus passou, na Galiléia e em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, @Prof. Carlos André Leandro. Espero por vocês. Preparando o domingo.